Pedro Paulo Oliveira, ou simplesmente Pedrinho, tomou posse para administrar a Associação do Vasco dos próximos 3 anos. Ele falou sobre o relacionamento com a 77, seu sonho nesse triênio. Também vamos mandar aqui a declaração que agora, ex-presidente Jorge Salgado, falando do início do relacionamento com a 77, que ele garante que, ao passar, ouvir a associação, salvou o Vasco do rebaixamento. E vamos falar também do Sacosa. Tudo isso, desperta vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E quinta-feira, nosso primeiro contato ao vivo, estaremos lá em São Januário, às 9h30 da noite, contra o Madureira, a terceira rodada da Taça Guanabara, e deve ser o primeiro jogo no Campeonato Carioca com o time principal. A delegação vascaína já chegou do Uruguai, deve começar os treinamentos nessa terça-feira, visando justamente a partida contra o Madureira. E ontem foi o dia mais esperado, para dizer, da associação, que é a posse do Pedrinho. Ele será presidente dos próximos 3 anos. E teve muita gente na história do Vasco lá, na posse, inclusive o ex-jogador Edmundo. Hoje ele tem um canal falando só de Vasco, e ele falou que está disposto a ajudar o Pedrinho, mas não falou em assumir algum cargo na diretoria. Mas teve outros caciques da política do Vasco, inclusive o presidente, agora ex-presidente Jorge Salgado, que passou o bastão para o Pedrinho. Ele falou do relacionamento com a 77 e garantiu. Depois que os americanos ouviram a associação, o Vasco se salvou do rebaixamento. Veja. Não tem a menor dúvida. A relação começou meio truncada, começou de uma maneira que eu não esperava, mas eu posso dizer com toda a segurança que a partir do meio do ano mudou completamente. A gente tem um diálogo aberto, intenso, eles começaram a entender mais, a escutar mais a gente, e isso se refletiu nos resultados de campo, né? A gente deu uma virada extraordinária no segundo semestre, a área de análise lá acertou nas contratações, a gente já tem um time, já uma base de time para esse ano. Então tudo se encaixou nesse final de mandato. Os salários estão em dia, a gente estava muito no noticiário por conta de atraso de salário. O Vasco não paga o salário, o Vasco atrasou o salário, o Vasco está devendo salário. Ficava incomodado com aquilo. Mas hoje a gente paga o salário em dia, a gente recolhe os impostos em dia, fundo de garantia em dia. Então é um outro Vasco. Eu acho que a gente está num momento assim de sair das amarras de um passado muito difícil, muito ruim, para um futuro muito melhor, com muito mais expectativa positiva. Mas será que foi isso mesmo? Os americanos não são muito de diálogos e fica difícil a gente ou ver a versão deles, que eles confirmam ou negam isso. Mas é a versão do ex-presidente. E o astro, por assim dizer, da noite, Pedrinho, que tomou posse, falou no relacionamento com a 77, e ele acha que, como ex-jogador, agora como presidente da associação, que representa mais de 20 milhões de vascaínos, que ele acha que a 77 vai ouvir ele, e espera ser útil nesse relacionamento
com a empresa americana. Veja. Primeiro, muita honra, né? Estar representando milhares de torcedores nessa nova função. Com relação à SAF especificamente, a gente sempre vai tentar o diálogo, né? Mas, como eu tenho dito, o meu trabalho é em prol do Vasco. Eu sou a favor do Vasco. Então, o diálogo é sempre aberto, é sempre prazeroso para mim falar de futebol e poder contribuir. Desde o primeiro momento que eu fui eleito, obviamente sem ser empossado, eu já me coloquei à disposição para isso. O diálogo, como eu disse, sempre partiu, né, de mim para que isso acontecesse. Até o momento, por eu também não ser ainda presidente, você daqui a pouco empossado, eu acho que isso vai facilitar. Quando se diz em 30%, é só você raciocinar em qualquer empreendimento. Quem tem 30%, ele é minoritário, mas ele precisa ser ouvido, conversar, e a intenção é sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. Eu tenho direitos e deveres com relação ao associativo que eu preciso proteger, principalmente a instituição, que é fiscalizar, que é cobrar, que é lutar pelo clube, que é lutar pelo torcedor. É para isso que eu vim, é para isso que eu me preparei. Então, o diálogo ele é sempre, né, a primeira opção para que as coisas funcionem em prol do Vasco. Também falou o maior sonho dele, né, agora que a associação não é a maior gestora do futebol, tem 30% das ações da SAF, 70% são da 77, que o sonho dele é fazer a obra de São Januário, vamos chamar isso de Nova São Januário, totalmente reformada, e quer entregar o estádio realmente novo, quando acabar a gestão dele, e que os vascaínos tenham orgulho num estádio totalmente reformado. Veja. Esse eu acho que é um grande objetivo, a meta principal dentro do que eu tenho direito, né, como presidente do associativo, dentro do contrato que a gente está estudando e lendo. Então, o meu maior objetivo é que eu consiga, a gente sabe que tem alguns critérios ainda para serem cumpridos, a questão do potencial construtivo, ainda estão em recesso, precisa da assinatura, para que comece a dar andamento, para a gente observar o melhor projeto pro Vasco, não é o projeto do estádio do Pedrinho ou de qualquer outra pessoa, o melhor projeto pro Vasco de estádio. A gente sabe que pode demorar de 2 anos e meio a 3 anos. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano, e aí a gente vai ver o prazo de entrega. Mas esse é meu principal objetivo, fazer o estádio, cuidar, obviamente, das minhas funções, que são o Paralímpico, os esportes olímpicos, as sedes, o associativo, né? Lutar pelo associativo, a história do Vasco vem de construção dos seus funcionários, das pessoas que trabalham no Vasco, e a gente não pode perder isso. Essa é a essência do Vasco. A gente espera que seja desejamos sorte ao Pedrinho, né? Assim que o Leve tivesse vencido a eleição, a gente desejaria sorte. Nós somos Vascos, nós somos fã-clube de político do Vasco. Desejamos sorte ao Pedrinho, que tenha uma caminhada vitoriosa, não só no futebol, que agora não manda-chuva da associação, né? Embora a associação sempre será ligada ao futebol, desculpem, nós também, principalmente nos esportes olímpicos, o basquete, por exemplo, está se classificando para as finais da NBB. Tem um time competitivo no futsal, que aliás o Pedro citou isso, que ele surgiu da futsal. Quem sabe um time de vôlei. Tudo isso para o Pedrinho tocar nos próximos 3 anos. Então é isso, galera. Até o nosso
Esperto Bacana, mas antes de encerrar, vamos falar do Saforza, que é o seguinte, ele deu uma declaração à empresa argentina, olha aí, ó, que ele diz que o Vasco não voltou a procurar pelo Saforza e ele considera as conversas encerradas. Mas, para nós aqui, ó, ele falou que não descarta retornar às conversas com o Gigante da Colina, porém, o Vasco ainda não procurou por ele. Bom, o que se sabe é que dificilmente Coelá vai. Os árabes gastaram uma grana preta pelo colombiano e querem, no mínimo, o que eles investiram no Coelá de volta. E a mesma situação no Vasco com o Orelhano por aí. Então, dificilmente vai ter algum progresso em relação ao Coelá, embora eu fosse um jogador que o Ramon Dias gostaria de ver vestir a camisa do Vasco, já que trabalhou com o jogador. Se fosse, foi uma espécie de molecagem, né? Já que estava tudo certo, só faltava assinar as minutas quando o Vasco existia. Podia ter concretizado que isso já estava certo e depois tentasse um incerto, se não tivesse sucesso, pelo menos já estava com um reforço aí para brigar com a posição com o Zé Gabriel ou seu titular absoluto. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. Mais uma vez, boa sorte ao Pedrinho, que seja uns 3 anos de felicidade, porque a torcida do Vasco está precisando muito.